Meu nome é Márcia, eu faço parte da equipe da fisioterapia respiratória do Hospital Veracruz e o objetivo dessa aula é poder proporcionar para vocês, cuidadores de pacientes domiciliares ou mesmo aqueles que acompanham esses pacientes aqui no hospital, cuidados que a gente considera importantes na área de fisioterapia respiratória, de cuidados respiratórios. Bem, o que consiste em cuidados respiratórios? Considerando que o nosso público-alvo são pacientes idosos, doentes, pacientes com doenças degenerativas, pacientes sequelados, às vezes, de patologias neurológicas, a gente tem que ter alguma orientação mais direcionada para esses cuidados. Bom, eu vou estar mostrando para vocês agora alguns aparelhos que a gente vai estar falando no decorrer da aula, tá? Então vamos pensar. Oxigênio terapia, fluxômetro, que a gente vai utilizar, vocês vão ver, para administrar oxigênio através de um catéter. Esse é o catéter nasal, que vocês vão ver. Máscara para levar oxigênio para a traqueostomia, que vai ser colocada no paciente, que vocês também vão estar observando no momento certo. Cânula metálica de traqueostomia com o seu dispositivo mandril, que vai ser retirado e colocado. Cadarço para prender a traqueostomia, para fixação de traqueostomia. Nós vamos falar da importância desse coxim para ficar bem macio, para não machucar o paciente. Luvas de procedimento, luva estéril, gaze, aparelho para inalação, aparelho para aspiração de secreção, inspirômetro de incentivo para exercícios respiratórios e shaker, que é para estimular a saída da secreção, a mobilização da secreção. Durante a aula, nós vamos estar mostrando tudo isso, assim como eu queria dizer para vocês que nós devemos começar a aula dizendo da importância da adequação ambiental para esses pacientes. Esse paciente que nós vamos receber tem que estar num quarto, deve estar, se possível, num quarto arejado, num quarto que receba sol, num quarto que tenha o mínimo possível de objetos que não vão ser utilizados, de móveis, tirando cadeiras que estejam em excesso, deixando apenas a poltrona que esse paciente vai ser transportado, tirando cortinas, trocando cobertores por edredom. Enfim, junto com tudo isso que nós estamos recomendando, esses aparelhos devem estar sempre colocados do lado desse paciente para que na hora que o cuidador for utilizar, ele esteja sempre à mão, devidamente esterilizado e pronto para o seu uso. Vocês vão estar vendo que tudo isso nós vamos estar falando na aula e vocês vão entender exatamente o porquê e a necessidade de cada um. Bom, então para isso vocês têm que ter uma compreensão do que é o aparelho respiratório. Então eu vou chamar a Lia Mara, fisioterapeuta da nossa equipe, para a gente poder orientar melhor. Bem, o aparelho respiratório, ele vai do nariz, passando pela faringe, laringe, traqueia, brônquios e o pulmão propriamente dito. Todo esse complexo de respiração do ar que entra pelo nariz e sai pela boca consiste na respiração. Então, o que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de cuidar de vias aéreas de um paciente? Vamos pensar que se a via de condução estiver bem limpinha, bem higienizada, essa troca gasosa, essa oxigenação vai ser perfeita. Para isso, a gente tem que considerar que esses pacientes idosos, esses pacientes sequelados, demenciados, às vezes,
não tem essa noção exata e é isso que nós vamos começar a orientar para vocês. Primeiro, o nariz. O nariz, ele tem 3 funções básicas no nosso organismo: purificar, umidificar e aquecer o ar. Então, se esse paciente tem o nariz com secreção, o nariz com crostas às vezes, daquela secreção que resseca, o que devemos nós, vocês, cuidadores, proporcionar para esse paciente? Uma higiene. Se ele tem um nível de compreensão bom, nós vamos pedir para que ele assoe o nariz tranquilamente, levemente, pedir sempre com muita calma, para que ele entenda o que nós estamos solicitando. Se ele não tiver, nós vamos higienizar o nariz, limpar de uma forma sem machucá-lo. Boca. Boca também é uma parte da área respiratória que nós temos que deixar sempre muito limpinha. Por quê? Resíduos que possam ficar de alimento, secreção que às vezes o paciente não consegue escarrar porque não tem uma tosse eficaz, ficam paradas e isso pode, no momento em que ele relaxe e abra essa boca durante um sono, ocorrer microaspirações de bactérias que pode gerar uma patologia secundária do pulmão. Bem, uma vez que a gente pensou em higiene de vias aéreas superiores, aí vem um pouquinho mais, meu Deus, o que nós podemos fazer? Porque até aqui eu consigo limpar o nariz, escovar, higienizar, como já falou a enfermagem, pegar uma gaze úmida, passar pela boca do paciente, tirar resíduos, até aí tudo bem. O que nós podemos fazer, uma vez que nós somos cuidadores e não fisioterapeutas, para ajudar a higienizar a parte de vias aéreas mais baixas? Então é disso que a gente vai falar agora. Primeiro, se o pulmão é um órgão que faz a nossa ventilação, nós temos que procurar posições que favoreçam essa troca gasosa. Então vamos pensar em 2 coisas junto: higiene, que é para que a gente não tenha nada de obstrução nesse trajeto, e melhor posicionamento para essa ventilação. Por favor, Lia, deita. Então vamos começar a recordar uma coisa. Primeira coisa, sempre essa maca não eleva, mas vocês têm que lembrar, a cama dos pacientes às vezes também não. Então nós temos que criar mecanismo para deixar o paciente sempre num decúbito de pelo menos 30 graus. Que com isso a gente evita aspiração, a gente evita uma série de outras complicações. Então vamos lá. Nós começamos com o nosso paciente que acordou, você já pediu para ele assoar o nariz, você já limpou a boca. Então agora, vocês percebem que esse paciente, ele tem um pouco de secreção em vias aéreas inferiores, em vias aéreas mais baixas, mais difíceis de a gente às vezes conseguir uma eliminação de secreção. O que nós vamos poder orientar vocês para que vocês façam para ajudar nessa mobilização? Nós temos que lembrar que toda vez que nós estamos respirando calminho, entra e sai o ar, nós estamos trabalhando num fluxo muito baixo respiratório. Quando nós, naturalmente, nós que não somos doentes, que não temos patologia nenhuma, se nós vamos esticar o braço para pegar alguma coisa e voltar, automaticamente eu aumento o meu fluxo respiratório. Então, para aquele pacientinho acamado, eu vou proporcionar esse aumento de fluxo respiratório para ele, ajudando em movimentos. Então eu vou deixar o meu paciente deitado. Se ele puder, se ele tiver em casa, e deve ter, todos têm, melhorar, colocar um pouco de flexão aqui no joelho para que ele encontre aqui as costas bem posicionada, a coluna esteja bem apoiadinha, para melhorar a área de posição diafragmática. E nós vamos sempre respeitando a amplitude de movimento, de possíveis sequelas desse paciente, realizar movimentos que, se eles tiverem um nível de consciência bom, nós podemos associar com respira e sopra. Ah, mas o meu paciente, ele não entende nada, ele tem um pouco de demência ou ele tem uma patologia neurológica, então não tem problema. Nós vamos fazendo isso tranquilamente,
Ah, mas ele chega só até aqui, então nós vamos parar até aqui. É porque ele fez uma lesão no ombro, esse braço não levanta. Então nós vamos trabalhar com o outro braço. Nós temos sempre que saber do nosso paciente para poder fazer movimentos que não vão prejudicá-lo. Nós podemos fazer o braço tanto em elevação, certo? Como em lateralização. Respira e solta. Se ele não colabora, nós vamos estar repetindo esse movimento algumas vezes, até que você vai perceber que mobiliza um pouco mais essa secreção. Um outro movimento que ajuda bastante, porque ele faz pressão do diafragma, ajudando a bomba diafragmática a eliminar a secreção, é a flexão de perna, uma vez que é permitido nesse paciente. Você mobiliza, flexiona e estica. Bom, vocês podem perceber algumas vezes que durante esses movimentos, às vezes o paciente tosse e nem sempre ele vai escarrar, mas às vezes vocês percebem, e a maioria das vezes a gente percebe, que há um deslocamento dessa secreção que sai da traqueia e que naturalmente o paciente consegue deglutir. Então aí a gente vai estar mobilizando. Bom, higienizei, fiz movimentos, esse paciente conseguiu expectorar um pouco ou conseguiu trazer essa secreção mais alta. Então vocês perceberam que essa secreção, ela está, vamos dizer assim, você coloca a mão, você sente, e ela está pronta, vamos dizer, para sair. Mas que esse paciente tem um pouco de dificuldade. Então nós vamos tentar mudar esse paciente de posição. A mudança de decúbito, que é tão falada na área da fisioterapia, da enfermagem, da preservação de escaras e tudo isso, é importantíssima também para a ventilação pulmonar. O que nós podemos fazer também para ajudar nessa mobilização da secreção? Que vocês devem estar perguntando, o que mais nós podemos fazer? E se nós não conseguirmos eliminar essa secreção? Uma das coisas que é muito importante também, que é tão recomendado na prevenção de escara, na ventilação, é a mudança na circulação, é a mudança de posicionamento do paciente, que ajuda muito na parte ventilatória. Então vamos supor que a Lia fosse uma paciente que não tivesse movimentos todos preservados. O que nós vamos fazer? Nós vamos retirar essa almofada daqui, nós vamos trazer o tórax da Lia mais para cá, nós vamos trazer a Lia mais para cá, vamos dobrar a perna, afastar o braço e rodar a Lia para lá, para que ela fique num decúbito lateral. Lembrando sempre do que é muito recomendado, a enfermagem fala muito disso, de ver se a orelha está numa posição certinha, não está dobrada. E aí, então, o que nós conseguimos fazer quando nós colocamos um paciente em decúbito lateral? Alguns deles precisam de um apoio nas costas para se manter assim. Colocamos travesseiro na perna para apoiar, colocamos um apoio, colocando o paciente na melhor posição possível. Como está o pulmão aqui? O pulmão, se nós imaginarmos que nós temos brônquios, nós vamos estar drenando essa secreção, porque esses brônquios agora, essa secreção vai estar vindo mais para perto da traqueia. Então nós vamos colocar a mão dela aqui, o paciente aqui, e deixar essa parte do pulmão ventilando. Outra posição muito importante é pegar essa mão às vezes e o braço e trazer para cá, para que ele consiga ventilar mais a parte anterior do pulmão. Então nós temos que ter sempre em mente que não se consegue ventilar um paciente completamente dobrado. É importante que ele tenha essa amplitude ventilatória, para que esse ar possa entrar, sair. E pensando em ventilação e em higiene, essa posição de lateralização facilita a drenagem postural dessa secreção. Então, nós podemos também iniciar exercícios respiratórios com resposta do paciente ou apenas passivamente, aumentando a amplitude do fluxo de ar que entra e sai,
com esses movimentos de braço, certo? Bem, vamos falar agora mais especificamente da higiene. Fizemos tudo isso, ventilamos e eu percebo ainda que tem uma secreção. Aí então nós temos alguns dispositivos que ajudam dentro da reabilitação respiratória, que começa desde o aspirador de secreção, inspirômetro de incentivo, shaker, enfim, aparelhos que vão auxiliar a saída dessa secreção. Então, o que eu vou fazer? A Lia é uma paciente, por exemplo, que tem essa secreção, que mobilizou, que conseguiu trazer, mas que ela não conseguiu escarrar. Então, aí entra o que a gente fala são os recursos. Qual dele é o mais básico e o mais comum, sem falar ainda em partir para uma coisa um pouquinho mais agressiva, entre aspas, que seria a aspiração. A aspiração é uma técnica que todo mundo fica muito preocupado quando a gente fala preciso aspirar meu paciente. Não, a aspiração ela é extremamente necessária na maioria das vezes em pacientes que não têm um nível de colaboração suficiente para eliminar aquela secreção. Vamos fazer com que essa secreção fique mais fininha, mais ralinha, vamos dizer assim, e esse paciente consiga talvez eliminar? Então, nós temos como recurso ainda, antes às vezes da necessidade da aspiração, umidificar através dos aparelhos de inalação. Se o nosso paciente estiver deitado, nós temos que nos preocupar sempre em colocar de uma forma que ele consiga encaixar no rosto do paciente, como está encaixado aqui no rosto da fisioterapeuta Lia, certo? Para que ele possa aproveitar toda essa umidificação e essa medicação, se houver indicação médica, certo? Agora nós vamos pensar se o paciente estiver em decúbito dorsal. Então vamos lá, o paciente está em decúbito dorsal, eu vou tirar aqui um minutinho, eu vou pedir para que a Lia se posicione para ajudar, né? Senão nós vamos posicionar o paciente como foi orientado, certo? Então a Lia se posiciona e sempre lembrando da elevação da cabeceira, aí nós vamos estar colocando a inalação neste paciente corretamente, afastando os braços desse paciente para que fique livre essa parte ventilatória, para que ele possa realmente aproveitar essa troca gasosa com essa umidificação, certo? Então, na maioria das vezes, quando essa secreção é alta, a gente tem muito benefício, consegue uma expectoração boa, porque naturalmente o paciente, depois de mobilizado com umidificação, ele consegue expectorar, a gente consegue atingir o nosso objetivo. Supondo que a gente não consiga, então, uma expectoração com esse paciente, depois de todas essas orientações de umidificação, de mudança, de decúbito, de elevação de membros, de posicionamento, a gente tem um recurso que é a aspiração. Eu queria lembrar vocês que quando a gente tem um paciente que precisa, às vezes, desse tipo de recurso, então é muito importante que todos esses materiais estejam sempre muito prontos, muito próximos da gente e sempre de uma forma muito limpinho, muito organizado, lembrando daquela primeira observação que a gente começa a orientação dizendo que tem que estar sempre tudo muito prático para esse paciente. Os móveis de uma maneira adequada, lembra? O quarto bem arejado, se possível sem cortina, trocar o cobertor por edredom, são coisas que facilitam, passar pano úmido em tudo. Esses materiais também devem estar sempre com uma toalha organizadinha, tudo limpinho para a hora que a gente precisar. Então vamos lá. O meu paciente não conseguiu expectorar, o meu paciente com tudo que eu fiz eu não consegui sucesso. Então nós vamos pegar vamos calçar uma luva, vamos pegar uma sonda. Essa luva pode ser uma luva de procedimento, não é necessário que seja uma luva estéril. Nós vamos usar essa luva e nós vamos colocar a sonda
no aspirador e vamos então aspirar, ajudar a tirar essa secreção aspirando a boca do paciente. Presta atenção, é muito importante quando a gente fala de aspirar a boca de um paciente. Lembrando sempre que toda vez que a gente tampar, que a gente ocluir isso aqui, esse orifício dessa sonda, nós vamos estar aspirando, nós vamos estar sugando alguma coisa. Então, nós vamos começar a fazer o movimento de higienização desse paciente, de auxílio a essa expectoração, lembrando que nós vamos, toda vez que fechar, fazer em movimentos circulares, chegando até quase a garganta do paciente de uma maneira lateralizada aqui, certo? Como se fosse atrás dos dentes. Se ele não tiver dentes, nós vamos tirar de uma forma lenta, rodando, porque se nós encostarmos no palato do paciente, às vezes ele pode se nausear. Então, uma coisa importante também é limpar bem devagar e, se possível, lateralizar um pouquinho a cabeça desse paciente, porque vamos pensar que ele pode ter essa náusea e se ele houver um episódio, se ele apresentar um episódio de vômito, nós estamos com ele lateralizado, prontos para aspirar. Lembrando sempre que a ideia é de que evitar esse episódio. A ideia é higienizar a boca e essa secreção que possivelmente ele não consiga tirar. Muitas vezes, só essa aspiração, essa higienização da boca do paciente, a gente percebe ainda, colocando a mão, que nós não conseguimos tirar toda essa secreção. Aí então existe um segundo momento, que é a aspiração nasotraqueal. A aspiração nasotraqueal, ela é um procedimento tranquilo, mas vamos dizer que um pouquinho mais complexo do ponto de vista da gente entender a anatomia desse paciente. Alguns pacientes que a gente vai aspirar pelo nariz, você, se não posicionar bem, você pode machucar a narina ou você pode descer e atingir o esôfago em vez de conseguir chegar na traqueia, onde a gente tenta essa aspiração. Então, é um procedimento que normalmente ele é feito mais por profissionais. Então, se esses pacientes tiverem fisioterapia, solicitem ao fisioterapeuta, observem com o fisioterapeuta uma orientação mais detalhada para que vocês eventualmente possam realizar. Então, não que elas sejam proibidas de serem realizadas, mas isso é um procedimento que requer um pouquinho mais de noção da parte de vias aéreas superiores para que a gente não prejudique esse paciente, certo? Para isso, a gente vai estar sempre disponível para estar orientando, para estar esclarecendo dúvidas de vocês em relação a isso. Mas eu preferia deixar essa técnica de aspiração nasotraqueal para um profissional um pouquinho mais especializado, certo? Bem, o que eu queria só mostrar para vocês é o seguinte: nem todas as sondas de aspiração que vocês vão ter como material para a atividade de vocês são assim, com esse orifício que você fecha para aspirar. A maior parte delas são esse tipo de sonda, que é uma sonda única, que você coloca aqui, certo? E que você vai realizar a aspiração. Aí você me pergunta, Márcia, como é que eu faço para fazer a sucção dessa sonda? Normalmente, a gente fecha aqui. Isso faz a sucção, fechar a sucção, que ela fecha quando você está aberta. Então lá, quando você aperta, você está promovendo um circuito fechado que vai estar aspirando. Você abre e para. Aqui o que vocês vão fazer? Vocês fecham o vácuo e abrem quando tiver. Bem, um outro perfil de paciente que a gente vai encontrar, que vocês vão encontrar e possivelmente ser cuidadores, são pacientes portadores de traqueostomia. São aqueles pacientes que, por uma situação ou outra, chegaram à necessidade de que essa ventilação, seja ela para o resto da vida ou por um período, seja realizada através da traqueostomia.
Normalmente, os pacientes que vão para casa, os pacientes crônicos, eles vão com esta traqueostomia, que é uma traqueostomia metálica, que possui um mandril dentro, uma pecinha, que nós vamos orientar como aspirar e como higienizar esse paciente, certo? E vamos deixar a parte de oxigenoterapia para o final, para vocês realmente verem a diferença que existe na oxigenação de pacientes com ou sem traqueostomia. Nós vamos falar agora sobre a traqueostomia. O paciente que tem uma traqueostomia, ele vai para casa com uma peça dessa, certo? Metálica, que eu vou mostrar exatamente depois como que a gente mobiliza e tira ela aqui. Ali, aqui, está segurando essa traqueostomia, mas nós temos que imaginar que essa parte dessa peça da tráqueo, ela vai estar dentro da traqueia do paciente, certo? Então, visivelmente, vamos para vocês terem uma noção, é como que se vocês fossem ver isso aqui só. É essa a peça que vai estar fora e que nós temos para manipular, para higienizar e para fixar. Como que é fixada essa traqueostomia? Nós costumamos, aqui no Veracruz, e eu vou dar uma dica para vocês, de todo mundo que tiver traqueostomia, da gente fazer com gaze e um micropore, um coxinzinho assim, para que isso fique suave atrás do paciente, para que isso não aperte o nosso paciente, porque às vezes o cadarço que vem fixar fica muito fininho e alguns pacientes reclamam. Então a gente tem observado que quando a gente faz esse travesseirinho aqui, esse coxim, fica muito mais fácil para a gente permanecer o nosso paciente com atraco sem muitas queixas. Como que isso é fixado? Isso vem aqui, certo? E nós prendemos aqui na tráqueo, que é onde ela fica presa no paciente, né? O que temos que lembrar, porque nós, toda vez que, todo dia, nós devemos trocar esse cadarço, né? Os cuidadores têm que trocar, porque o paciente transpira, o paciente suja às vezes isso com secreção, então nós vamos adaptar ao paciente, certo? E vamos começar o nosso procedimento de higienização. Obviamente que vocês podem deixar isso menor, né? Nós podemos fazer isso um nozinho, uma coisa mais fácil. Então esse nosso paciente, eu estou deixando a Lia sentada para que vocês possam ter uma boa noção da traqueostomia. Vamos fazer uma pequena recordação. Nós falamos que daquele paciente que nós fazemos uma série de coisas para conseguir que ele traga essa secreção para vias aéreas mais altas. Nos pacientes com traqueostomia, vocês vão observar que mais facilmente, quando eles têm essa secreção na movimentação ou na tosse, se ela for eficaz, vocês vão perceber que sai por aqui a secreção. Por quê? Essa secreção toda que está nesse brônquio, ela entra aqui na traqueia e ela sai por aqui. E vocês, com luva, que vão estar atendendo esse paciente, vocês com a luva, vocês vão estar retirando essa secreção com a mão. Muitas vezes, conforme vocês estão movimentando esse paciente, isso vocês vão podendo tirar aqui, ó, essa secreção por aqui. Ah, mas isso é o suficiente? De repente é. Às vezes a gente percebe que o paciente ficou mais livre, evita a aspiração. Mas e se a gente precisar da aspiração? Como que ela deve ser feita? Nós vamos lembrar o seguinte. Quando nós temos um paciente com traqueostomia, nós temos que pensar que nós estamos entrando um pouco mais, estamos sendo um pouquinho mais invasivos nos procedimentos, porque a traqueia está aqui e se eu descer uma sonda, se ela não estiver bem esterilizada, bem limpinha, nós vamos poder estar levando um pouco de bactéria, de alguma coisa dentro dessa traqueostomia. Então, o cuidado na aspiração da traqueostomia, a gente costuma exigir um pouquinho mais.
por exemplo, a necessidade de luvas estéreis. Por quê? Ah, vocês vão falar para mim, Márcia, mas ele põe a mão, eu tiro o mandril, tal, tudo bem. Mas a minha sonda que vai lá dentro, ela vai de uma forma estéril. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar a luva aberta, por isso que eu digo da importância da mesinha com material. Nós vamos primeiro colocar a sonda no aspirador, certo? Para que a gente evite contaminação. Não que seja um fator de neurose para ninguém, eu contaminei, nada disso, mas o cuidado é sempre importante, tá? Então, nós já vamos deixar a sonda aqui, nós vamos calçar a luva, certo? Estéril. E agora vocês vão entender o porquê que eu não coloquei o que seria mais fácil, uma traqueostomia no boneco que nós temos para aulas, que ele ia estar, essa traqueostomia, esse daqui ia estar dentro do boneco, que é dentro da traqueia do paciente. Eu deixei assim a propósito, porque vocês vejam o quanto dessa sonda que pode ser introduzida em traqueostomia, que é uma pergunta que me fazem sempre. Quanto que eu posso enfiar de sonda e não machucar o meu paciente? Então eu vou mostrar para vocês. Vocês vão estar ligando o aspirador, lembrando sempre que ele já vai estar, já vai estar sugando se eu apertar. E agora que eu quero a atenção de vocês, quando eu falei do sugar, o nariz do paciente agora é aqui. Eu vou entrar com a sonda aberta, ou seja, eu não estou sugando nada, não estou tirando nada de dentro do paciente. Eu vou introduzir a sonda e aí eu vou começar com movimentos de rotação a fechar e sugar. Então vocês vão me perguntar quanto que nós podemos descer. Então vamos lá, ó. Nós estamos aqui descendo para aspirar esse paciente. Eu estou aspirando. Viu que a sonda saiu aqui? Veja, se essa pecinha que protege a traqueia está aqui, aqui eu já estou começando a ferir o pulmão. Eu estou aspirando o pulmão do paciente e eu não preciso. Eu preciso chegar até aqui, ó, rodando e aspirando. Então vamos pensar quanto, para a gente ter uma noção, mais ou menos o comprimento de uma cânula. Ah, mas eu não estou vendo a cânula. Então, quando a gente fala que é mais ou menos isso aqui, ó, você faz isso e imagina até aqui em você, no comecinho da sua traqueia. Aí nós vamos estar rodando, aspirando e tirando. Lembrando que toda vez que o paciente tosse, nós nunca devemos aspirar quando ele faz. Quando ele faz isso aqui, ele está buscando ar novamente. Por isso que eu digo da importância da gente não aspirar, não sugar no momento que o paciente está precisando daquele ar, que é onde ele faz. Isso vale também para aspiração nasotraqueal, feita por fisioterapeuta, e pela boca também. Deixa o paciente respirar, porque quanto mais força de tosse ele tiver, menos agressiva vai ser a minha aspiração aqui, certo? Uma vez aspirado, a gente joga, lava essa sonda, lava todo esse circuito, tira, elimina a sonda, que ela não deve ser reaproveitada, certo? E aí nós vamos para a higiene do mandril. Bom, mas você falou que às vezes a gente consegue tirar por aqui só a secreção e não precisa aspirar. Quando fazer a higiene do mandril? Nos dois procedimentos. E toda vez que a gente achar, que a gente perceber que o ar que está saindo aqui está menor, quer dizer, alguma coisa de secreção ficou aqui que diminuiu a luz dessa traqueostomia. Uma coisa muito importante em traqueostomia é manter o mandril sempre limpinho. Às vezes a secreção sai, na maioria das vezes, isso aqui, ó, fica
sujo de secreção, que se não limpar na hora, ele vai ressecando e vai criando uma crosta que pode ser um meio de infecção, porque daí coloca a mão aqui, coloca a mão ali e nós vamos levando essa infecção. Então, podemos causar essa infecção. Então, nós vamos limpar bastante aqui em volta do mandril, certo? Sempre. E lembrar que nós temos que proteger toda vez que nós fizemos essa higiene, que nós trocamos esse cadarço, nós temos que colocar uma gaze aqui, ó, porque essa pecinha é uma pecinha que, podemos tirar esse aqui agora, essa pecinha é uma pecinha que às vezes machuca o paciente, certo? Então nós vamos colocar aqui, aqui e deixar assim, ele limpinho, arrumadinho. Então é um procedimento que a gente tem que fazer sempre. E mais do que o normal se a gente perceber que essa secreção vai ficando muito espessa. Bom, então como é que nós vamos fazer a higiene do mandril? Vocês sabem que o mandril, ele é uma pecinha que tem num determinado lugar que ele faz um encaixe para que na hora que o paciente tosse, ele não saia, não se desloque. Então nós vamos encaixar essa pecinha no lugarzinho que vocês vão ver que é aqui, existe um fundinho que é onde a peça do mandril encaixa e aí nós vamos fazer a higiene do mandril. Nós pegamos uma gaze, utilizamos a sonda que nós aspiramos, vamos introduzir aqui do mandril. Às vezes a gente encontra um pouco de resistência por causa da secreção que fica aderida aqui. Então nós vamos colocar esse mandril, essa gaze pelo mandril e vamos retirá-la do outro lado. E aí nós vamos ver às vezes aqui essa secreção. Depois nós vamos embaixo de uma torneira, de preferência sem tocar em nada, e vamos deixar com que a água corrente entre por essa entrada do mandril do ar e saia por aqui de uma maneira que vocês percebam que a luz do mandril, do tubo, esteja preservada. Não pode estar saindo pouquinho, sinal que alguma coisa aqui dentro ainda está obstruída, então nós temos que voltar à higiene. Nós vamos passar na água corrente e vamos ver que ela sai tranquilamente. Aí nós vamos secar, voltar e vamos colocar novamente, e não podemos esquecer daquele sulcozinho que tem na tráqueo, e vamos encaixar e fechar, tá? Eu estou fazendo aqui agora fora para que vocês entendam o que é que eu estou me referindo ao encaixe. Vocês estão vendo que aqui tem um sulcozinho que é exatamente onde vem prender aqui, que é para essa peça não sair quando o paciente tosse. Então vamos lá, ó, eu estou, ó, colocando o mandril, eu encaixo e rodo para que essa pecinha fique presa, para que ela não saia, tá? Então nós temos que lembrar que para a gente limpar, nós rodamos novamente, chegamos no sulco e tiramos. E é o mesmo procedimento de volta, colocamos, rodamos e encaixamos, certo? Bom, então agora eu deixei para o final o capítulo de oxigenoterapia, porque eu gostaria que todo mundo levasse a sério quando a gente fala de oxigenoterapia. Por que que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente fala, todo mundo acha assim que, pôs o oxigênio, saiu um pouquinho fora o oxigênio, deslocou um pouquinho, papapá, o médico mandou pôr 2 litros, pôs 5 litros e acha que tudo é a mesma coisa. Não. Oxigenoterapia, gente, é prescrição médica. Então, se o médico recomenda 2 litros por minuto, nós temos que ter no nosso fluxômetro 2 litros por minuto. Nós não podemos resolver por 5 e nem tirar de 5 e resolver por 1. A oxigenoterapia é uma coisa séria. Portanto, eu gostaria muito que vocês respeitassem isso. Porque muitas vezes, eu coloco 3 litros e ela fica bem. Ela fica bem, mas ela retém o CO2 depois. Então, oxigenoterapia, mais uma vez, é sério. Então, vamos lá. Pacientes que... Agora nós vamos esquecer do paciente traqueostomizado para a gente falar da oxigenoterapia em pacientes que utilizam
desse recurso pelo nariz. Como que nós temos que fazer? Nós temos que colocar esse catéter, que vocês veem que ele já é abauladinho aqui, que é para acompanhar a anatomia do nariz. Então nós temos que posicionar de uma maneira correta, para que não machuque esse paciente. E por que nós falamos da limpeza das crostas do nariz? Porque se eu tenho aqui uma secreção que virou uma crosta nasal, eu penso que eu estou dando oxigênio e esse oxigênio está encostado numa crosta, não levando essa recomendação médica de oxigênio até o paciente. Então, o que nós vamos fazer? Posicionar de uma maneira correta dentro da narina. Vamos aqui na orelha do paciente, aqui, tá? E vamos não apertar, mas colocar de uma forma que fique tranquila para o paciente. Evitar isso aqui, por exemplo, ó, que o paciente não consegue falar, não consegue queixar e o oxigênio está nos cílios dele. Vamos facilitar essa colocação desse catéter. Muitas vezes o paciente precisa de que a gente calce com uma gaze aqui, às vezes, para que ele usa há tanto tempo, eu vou sair, que às vezes a gente utiliza da gaze para fazer um apoiozinho naqueles pacientes que a pele está machucada. Então, às vezes a gente coloca aqui assim, certo? Para facilitar, para não deixar isso aqui machucando. Posiciona direitinho. Observa sempre quando vão ligar o oxigênio, dá licença, se está saindo o ar aqui. Porque às vezes o problema está aqui, ó, na fonte do oxigênio, está aqui. E existe no mercado agora, esse é um oxigênio que normalmente, essa maneira de chegar esse oxigênio com o fluxômetro normalmente vem naqueles cilindros, e vocês veem isso no hospital. Mas uma coisa que é um recurso fantástico que a gente conseguiu de uns anos para cá, que foi desenvolvido, é o que a gente chama de concentrador de oxigênio, que é aquele aparelho que vocês ligam na tomada e que ele capta o ar do ambiente, fraciona os 21% do oxigênio e leva para o paciente. Neste concentrador, vocês vão ver um fluxômetrozinho desse ligado. Então, em casa, se o médico volta a falar, fala 2 litros, são 2 litros, 3 é 3 e 5 é 5, porque o concentrador normalmente vai só até 5 litros por minuto. Lembrando sempre que tem que ter aqui a água de umidificação. Por quê? Senão esse oxigênio chega seco para o paciente, irritando a mucosa e causando a crosta, porque ele já resseca naturalmente. Se ele não tiver umidificado, ele vem piorar essa situação. Bom, então essa é a forma que o paciente que não usa traqueostomia nada consegue se oxigenar. Alguns pacientes crônicos têm o hábito de manter a boca aberta. Então, sempre que a gente pode, se a gente lembra de acomodar quando eles estão dormindo, se eles conseguirem, para aproveitar mais esse oxigênio e não perder, às vezes, pela boca. Então, agora nós vamos falar da oxigenoterapia. Vou deixar isso aqui porque eu quero fazer uma comparação com vocês. Eu quero mostrar uma coisa para que vocês não esqueçam. O paciente com traqueostomia. Vamos lá. Adianta eu colocar o oxigênio aqui, se ele está respirando por aqui? Não. Esse é um erro muito comum. Um paciente que usa traqueostomia, normalmente ele vem acompanhado, para que ele faça a sua oxigenação, um cilindro onde a máscara da traqueostomia fica aqui, certo? Então, isso aqui é absolutamente dispensável. O paciente está recebendo o oxigênio por aqui, certo? Agora, se eu estou
num desmame de traqueostomia que vocês muitas vezes vão encontrar. O fisioterapeuta frequenta a casa e ele começa a tapar essa traqueostomia com uma borrachinha de seringa que é pretinha, a gente tapa. A gente tapa para fazer o treinamento de decanulação, que chama, de desmame da traqueostomia, para que esse paciente volte novamente a respirar pelo nariz. Então aí, neste momento, se eu vou tapar aqui, eu vou retirar esta máscara e vou voltar o catéter por aqui. O paciente vai respirar por aqui. Quando chega aqui, o ar vai estar indo na traqueia, nos pulmões, pelo nariz, certo? Por isso que o mandril tem que estar sempre limpinho. Então vamos lá. E se eu tiver que fazer uma inalação com o paciente com traqueostomia? Se ele estiver com a cânula fechada, a minha máscara de inalação, se tiver fechado, a minha máscara vem aqui. Se tiver aberto, a minha máscara vem aqui. Por quê? Porque é aqui que está respirando. É por aqui que está entrando o ar no paciente, a oxigenação, a medicação no paciente, certo? Então, a única coisa que eu quero de vocês é que prestem atenção nesses detalhes que parecem pequenos, mas que são de extrema importância. É muito desagradável, de repente, você ver um paciente com a tráquea aberta com oxigênio aqui, ou com uma inalação aqui, ou com a tráquea fechada e inalação, tráquea aberta e inalação no nariz. Então, a gente tem que prestar bem atenção por onde ele está começando, lá onde eu falei das vias aéreas respiratórias. Se ele, por circunstância da traqueostomia, não está usando vias aéreas superiores para o início da sua ventilação, ele tem que começar a pensar nessa ventilação daqui para baixo, certo? Existe no mercado também, como vocês já viram na apresentação, e agora eu só vou detalhar, os aparelhos que a gente utiliza e às vezes o paciente vai para casa para realizar. Considerando que o meu paciente não tem traqueostomia, o shaker é um aparelho que surgiu no mercado que ele tem aqui dentro uma bolinha que quando o paciente sopra, ele causa uma vibração que mobiliza essa secreção. Então lá atrás, quando nós falamos de higiene, um paciente que tem uma resposta motora boa, que entende, que tem uma capacidade de compreensão, ele pode estar realizando esse exercício. Você solicita e faz um barulho, que é o sinal de que ele está vibrando essa bolinha e você sente nitidamente aqui no tórax do paciente. Um outro aparelho que é muito conhecido é o Respiron, que a gente chama de inspirômetro de incentivo, Triflow, qualquer um, tem vários nomes no mercado, que consiste em você, com pacientes também lúcidos, que têm o poder de entendimento, às vezes eles têm um tipo de demência, mas eles conseguem na capacidade imitativa de realizar aquilo, você pede para que ele prenda no dente e puxe o ar. Puxa. Com isso, eu estou, mais uma, facilitando a expansão pulmonar do paciente. Que, quando nós falamos de mobilização e de posicionamento, nós temos que lembrar também que se eu sento um paciente, eu tenho que manter o tórax reto e procurar afastar um pouquinho os membros para que dê expansão. Pensem sempre no pulmão como uma bexiga, ela tem que abrir, expandir. Uma bexiga não abre se eu estiver pressionada. Então é essa a ideia que eu quero que vocês tenham. Então esse aparelho, este outro aparelho, são aparelhos que podem ajudar na reabilitação do paciente. E o que mais ajuda a reabilitação de um paciente é respeitá-lo, chamá-lo pelo nome,
não infantilizá-lo. Me dá o seu bracinho, põe aqui a boquinha, ele ficou doente, ele não virou criança. E chamá-lo pelo nome, tá? Então essa é a única recomendação que eu quero deixar para vocês. Quando forem solicitar alguma coisa desse paciente, olhe para ele e diga, por favor, abra a boca, espera para que ele consiga processar aquilo que você quer que ele abra a boca. Por favor, assoe o nariz, dá tempo, respeita o tempo desse paciente. E qualquer coisa que vocês forem fazer com ele entendendo ou não, na visão de vocês, na nossa visão, nós devemos participá-lo. Eu vou colocar o catéter, eu vou tirar a secreção, porque eu acho que isso é uma questão de respeito. Nós não sabemos até onde ele está entendendo. Então essa é a única recomendação que a gente deixa acima de tudo. Muito carinho e muito respeito com o paciente. Observando as técnicas, vocês vão ser uns excelentes cuidadores. Obrigado.